Oi, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez da Igreja Central de Vila São Jorge Santos. Estamos aqui na leitura desse livro maravilhoso, Fundamentos do Lar Cristão. Hoje nós estamos no capítulo 22 e mais uma vez nós temos um convidado especial. Hoje é o pastor Ademar do Guarujá, da Central lá do Guarujá, Santa Rosa. Sejam todos bem-vindos, quem já está aqui, os que depois irão ver essa live. Agora eu vou fazer uma oração para que possamos começar, tá bom? Oremos. Deus maravilhoso, Senhor, muito obrigada porque nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Obrigada pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas bênçãos, Senhor. Nós não somos merecedores, mas te agradecemos porque o Senhor é bom. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão aqui nessa live, as que irão ver depois, que as mesmas bênçãos que nós iremos obter agora, quem irá ver depois também possa alcançar. Senhor, que o Espírito Santo mais uma vez esteja aqui presente, abrindo os nossos corações e as nossas mentes, e usando também o pastor, para que possamos ouvir a sua voz, colocar em prática na nossa vida tudo que queremos aprender. O Senhor sabe que a nossa família é o que nós temos de mais precioso, importante que o Senhor nos deu. Por isso nós queremos aprender para que possamos preservar e cuidar com muito amor da nossa família. Abençoa a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, irmã Edilza? Pessoal aí da Vila São Jorge, um grande abraço aí para vocês. Privilégio estar com vocês nessa noite. Muito obrigada, pastor. Eu não sei, né? Não, o senhor não sabe, na verdade. O senhor já participou com a gente, quando nós fizemos o reavivamento espiritual, né? É, talvez a gente tenha falado ou não, mas essa live, todos os nossos irmãos que estão aqui, não são todos da Vila São Jorge, temos de outros estados, né? De outras Ah, que legal. cidades. E o bom de estar em casa, né, na live, é que dá para estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Imagina se fosse presencial na igreja. Acho que se tivesse três pessoas seria muito nesse frio, né? Verdade, verdade. É uma Né? oportunidade muito boa e usar tecnologia, né? É verdade. Eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor aceitou o nosso convite. Seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, tá bom? E use, e que possamos aprender juntos um pouco mais, tá bom? Agora é com o senhor. Deus o abençoe grandemente. Amém. É um privilégio, mais uma vez repito, estar aqui com vocês, falar desse assunto tão importante, né? Com o pessoal, alguns da Vila São Jorge, mas do Brasil e do mundo inteiro aí também. Hoje eu vou falar o capítulo que me foi designado aí pela irmã Edilza, foi o capítulo 22 do livro Fundamentos do Lar Cristão. O título desse capítulo se chama Auxiliadores da Mãe, né? Do pai, auxiliadores da mãe, no caso, os filhos, né? Dá uma ênfase no trabalho infantil, mas calma, né? Não estou falando aí do trabalho infantil com serviços pesados, exploração infantil e tudo mais que a gente vê por aí. Mas por causa desse extremo, né, de exploração de trabalho infantil, trabalho forçado e tudo mais, a gente acabou pendendo para o outro extremo, né? Que hoje em dia você pedir para a criança lavar um prato, a criança passar o rodo ali no quintal, dependendo da idade, claro, né? Já virou um absurdo. A criança parece que virou algo intocável. E o que muitos pensam que deixando a criança sem fazer nada, ociosa, a criança ela está sendo beneficiada ou está sendo livre para ser criança, na verdade, um grande malefício está sendo feito a ela, sem que ela desenvolva algumas áreas da sua vida que são muito importantes. E o trabalho, o auxílio no lar, né, de forma não um trabalho pesado, um trabalho que seria remunerado por um adulto, trabalho de adulto, nada disso, mas um trabalho no lar, no auxílio aos pais, faz muito bem para a criança e deve ser feito. Mas lógico que nós precisamos saber também quais são os parâmetros,
para que isso seja uma bênção na vida da criança e tudo mais, né? Aqui nós vemos que os filhos devem participar. Todos têm responsabilidade, do trabalho na casa, dos serviços de casa. Deve ser dado algum trabalho aos filhos para fazer antes que tenham tempo para brincar, né? Por quê? Porque todo mundo come, não come? Todo mundo dorme, todo mundo toma banho, todo mundo suja, todo mundo desfruta, está sobre o mesmo teto. Então, desde a infância, a criança tem que ter uma noção que ela é uma participante, uma colaboradora da casa, né? Senão ela cresce com aquela ideia de que ela é o centro, que os pais, que todos vivem apenas e tão somente para servi-la. Mas se ela mora em casa, ela faz parte do contexto e deve também dar a sua contribuição, ainda que menor que a dos pais, né? Deve ser dado algum trabalho aos filhos para fazer antes que tenham tempo de brincar. De repente, né? Brincar, lógico, a criança ela precisa brincar, ela precisa ter a sua atividade de lazer. Mas olha, você vai brincar depois que você cumprir essa tarefa ou aquela tarefa. E aí, depois de cumprir suas obrigações, então a criança está liberada para brincar. Isso vai dando responsabilidade para a criança. Os pais e os filhos têm obrigações. Não devem os pais ser escravos dos filhos. Isso é muito comum hoje em dia, né? O filho que manda na casa. Muitas famílias, o filho é que manda na casa, o filho que escolhe o que que vai comer, o filho que escolhe onde que vai viajar. E os pais têm que fazer o prato do filho, têm que fazer tudo de acordo com os caprichos do filho, né? Então não devem os pais ser escravos dos filhos, fazendo todo o sacrifício, enquanto se permite aos filhos que cresçam livre de cuidados e preocupações, deixando todos os encargos repousarem sobre os pais. Está na página 121. Isso não deve acontecer. Indolência pela bondade irrazoável. O que que tornou as crianças fracas, né? Você já ouviu alguma pessoa dizendo: "Ah, a geração de hoje é muito fraca. O pessoal não aceita passar por crises, as pessoas se abalam por qualquer coisa que aconteça. Alguém fala alguma palavra atravessada, a pessoa já entra em depressão e tudo mais. Ou a pessoa não tem é, resistência emocional e resiliência para passar por situações difíceis, seja dificuldade financeira, seja alguns trabalhos difíceis mesmo, porque isso, né? Em muitos casos tem sido o errôneo procedimento dos pais. Uma porção razoável de exercício ao redor da casa ajudaria tanto o corpo quanto a mente. Mas as crianças são privadas disso em virtude de falsas ideias, até que tomam aversão pelo trabalho. Sabe aquele adulto preguiçoso que não gosta de trabalhar? Geralmente pode ter sido a raiz na infância, porque os pais não incentivaram em casa, né? E olha só, aqui fala, né? Nós lemos ainda, mencionamos aqui a página 121, aqui fala que o trabalho exercita tanto o corpo quanto a mente. Então, se a criança ela não tem esse hábito cultivado em casa, não só a sua mente vai ser fraca, mas às vezes até o próprio corpo. A criança não tem disposição, vai para a escola, não aguenta fazer as atividades na educação física, não consegue aí pegar nada, assim, segurar nada, tem, tem assim aquela resistência bem fraca, bem sedentária mesmo, é porque o corpo não foi desenvolvido também no trabalho em casa, né? Seja o trabalho das crianças muito leve no início, lógico que você não vai dar a enxada na mão da criança de 3 anos, né? Tem, tem que ter bom senso, lógico. Mas aos poucos, de acordo com a idade, uma coisinha para ela fazer, para ela se sentir útil e tudo mais, né? Aí vai aumentando cada dia um pouco, até que possam fazer uma soma razoável de trabalho sem se cansarem, né? Quais são os perigos da criança ficar ociosa? Muito pecado é resultado da preguiça. Devem ter horas regulares para trabalho físico, leitura e estudo, né? Mente vazia, o pai e a mãe vai trabalhar, a criança fica em casa sem fazer nada, só na televisão, na internet, no celular. Imagine o tempo o que que pode acontecer nesse meio tempo, né? Que a mente está vazia, a criança vai preencher com alguma coisa, né? Com o que será que ela vai preencher? Então a gente precisa também se atentar a isso.
Isso tem implicações espirituais na vida da criança. Tem que dar atividade, estudo, leitura, trabalho em casa, ajuda, né? É ocupação útil. E se os pais estão tão ocupados com outras coisas que não podem manter os filhos convenientemente empregados, Satanás os manterá ocupados. Isso aí também está na página 122, né? As outras citações foram da página 121. Olha só, se nós, ou os pais, né, eles não deixam as crianças ocupadas, escolhendo as atividades delas, Satanás ele se ocupará dessa responsabilidade. Você não quer terceirizar isso, né? Ainda mais para quem nós lemos aqui, para Satanás dar alguma ocupação para os filhos serem moldados de acordo com a vontade dele, né? Então a gente precisa tomar as rédeas disso. Aprender a levar as cargas. Eu vou ler outra citação aqui da página 122. Quando os mais velhos se tornam maiores, devem ajudar a cuidar dos membros mais jovens da família. A mãe não deve cansar-se fazendo o trabalho que os filhos podem e devem fazer. Aqui, numa realidade de uma família com muitos filhos, sempre tem aquele abismo, né, entre a idade de um e de outro, né? Meus pais mesmo, os mais antigos, são de famílias maiores. Minha mãe é de uma família de 14 irmãos. Neste caso, nos dias de hoje, talvez não exista mais famílias assim, mas famílias de quatro, cinco filhos, três, quatro filhos. O mais velho, ele vai ajudando os pais no cuidado dos mais novos e tudo mais, né? É, outra bênção do trabalho e de em casa ajudar em casa para as crianças, para os filhos, isso previne o egoísmo. Terão satisfação em fazer, ou melhor, terão satisfação em saber que são verdadeiramente úteis. O trabalho fortalece tanto os músculos quanto a mente. Quando a criança ela ajuda, tem uma função ainda que pequena em casa, isso vai ajudar a autoestima dela. Ela vai saber que ela tem uma contribuição a dar, a presença dela ali é importante, isso ajuda a autoestima. Se qualquer ser humano que seja, que não tem uma utilidade, não tem uma contribuição para dar para a sociedade, ela vai acabar se abatendo. Por isso que acontece muito isso quando a pessoa está desempregada, ela sente que não está colaborando e tudo mais, e se acha um peso para as outras pessoas, às vezes acaba tendo ansiedade, tendo depressão. Isso é uma realidade para todas as pessoas, porque quando elas têm uma ocupação, elas se sentem úteis e tudo mais. Então, isso vai trabalhando com a autoestima, da criança. Outra coisa que ajuda aqui é o cumprimento de sua parte nas tarefas melhora a memória e o correto equilíbrio de espírito, bem como a estabilidade no caráter e a diligência. Então, virtudes são desenvolvidas no cumprimento de tarefas, desde memória, né? É, o humor, saber ter esse domínio próprio, a pessoa saber se portar, a pessoa, quando passa por problema, ela permanecer firme. Isso é fortalecido quando a criança ela desenvolve tarefas no lar, né? Então, isso é muito importante. Eu vou ler agora uma citação aqui da página 124. Diz o seguinte: cumprir todo o dever como sendo ao Senhor lança um encanto ao redor da mais humilde ocupação, ligando os obreiros na terra com os seres santos que cumprem a vontade de Deus no céu. Então, quando a criança é incentivada a dar o seu melhor, ainda que seja uma tarefa pequenininha, para muitos sem importância, mas ela vai e faz com todas as suas forças, faz com todo o seu potencial e dá o melhor, ela é unida aos anjos do céu neste trabalho. O trabalho é constantemente feito no céu. Ali não há indolência, no céu não tem ninguém ocioso, não tem preguiça no céu. Todo mundo tem sua função, tem sua atividade. Jesus Cristo deixou isso bem claro em João capítulo 5, verso 17, quando diz: meu pai trabalha até agora e eu também, né? Então, vamos ter trabalho para fazer, inclusive no céu. Muitos pensam, têm a falsa ideia de que quando nós chegarmos no céu, vamos ficar sentados na sombra da árvore, comendo da árvore da vida, ouvindo anjos tocando harpa.
ir ali na rede, né? A rede é muito boa, é claro, né? O pessoal da Bahia gosta bastante ali da rede, eu também gosto, né? Mas tem o seu momento de relaxar na rede, mas no céu nós vamos ter ocupação, nós vamos ter trabalho também. Por isso que as crianças devem aprender, vão ser cidadãos do céu, no céu vai ter trabalho também. Então, todo ser humano deve aprender a colaborar, né? Fortalece também o trabalho, ajuda nas tarefas domésticas, fortalece os laços entre os familiares, o amor mútuo, o relacionamento é fortalecido. O trabalho fortalece o caráter também, né? Crescimento moral, mental e espiritual. Cada ano deve ser aumentada a carga para fazer a transição de meninos e meninas para homens e mulheres. Se o menino, quando era novinho, tinha ali seus 7 anos, a missão dele era arrumar a cama, aí vai crescendo, de repente pode lavar a louça, varrer, depois lavar o carro, e trabalhos mais de homem com relação de homem, de mulher, de adultos quando os anos vão avançando, né? E muitas habilidades vão ser desenvolvidas, né? Tem muita gente que terceiriza serviços domésticos ali. Às vezes tem um casal ali em casa, precisa colocar um prego na parede, tem que contratar um profissional para pregar o quadro na parede, tem que contratar alguém ali para fazer isso, aquilo. Mas se ele vai aprendendo em casa, ele pode desenvolver essa função também, né? Saúde ao corpo e paz ao espírito. A gente sabe que o ser humano é um ser holístico, né? O que que quer dizer holístico? É um todo. Nós somos formados por mente, né? É, mente, corpo e espírito, né? Ou seja, o que influencia um, influencia outro. Quando nós estamos abatidos, as nossas defesas físicas até, elas baixam, a nossa imunidade baixa, nós ficamos doentes mais facilmente, isso influencia no peso, na fome, no apetite, no sono. E nosso relacionamento com Deus influencia também essa questão mental e tudo mais. E quando você se envolve num trabalho útil, não tem uma vida ociosa, isso fortalece o seu corpo e te dá paz de espírito, te dá uma vida muito mais feliz, muito mais gostosa de ser vivida. Os filhos exercitados para os práticos deveres da vida sairão de casa para ser membros úteis da sociedade, com educação muito superior à que se adquire confinado em uma sala de aula em tenra idade. Página 125 ali do livro, né? Cada vez mais a legislação ela vai se adequando, muitas vezes em resposta às demandas da sociedade atual, né? Antigamente, não estou falando que um modelo é correto ou outro, era como acontecia. Antigamente, nas famílias ali, o pai trabalhava e a mãe cuidava dos serviços domésticos. Hoje em dia, até por questões econômicas, é muito difícil só o pai trabalhar e conseguir arcar com tudo. Na maioria das famílias é assim, o pai e a mãe precisam trabalhar, né? Se é só o pai ou a sua mãe que trabalham, se a mãe trabalha, o pai consegue ficar em casa e cuidar das crianças. Se é só o pai que trabalha, a mãe consegue ficar em casa e cuidar das crianças. Mas a maioria das famílias, os dois trabalham. Aí a criança ali com seus 3, 4 anos de idade já vai crescendo na rua, já vai ficando na rua o dia inteiro, sem ninguém para olhar, tomar conta e tudo mais. Essa é a sociedade de hoje em dia. E que isso levou à legislação, né? Cada vez mais a criança ela precisa estar cedo na escola, né? Hoje em dia a partir dos 4 anos a criança já precisa ali estar na escola, né? Mas na medida do possível, quando os primeiros anos da vida da criança ela passa em casa, aprendendo com o pai, com a mãe, isso é muito mais proveitoso. Ela aproveita, aprende também esse trabalho útil. Logicamente que quando chega a idade obrigatória, ela precisa ir à escola, mas os pais também não podem pensar, olha, não tenho mais nada a ensinar ao meu filho. Tudo que ele vai aprender agora na escola. Não deve ser assim. É o que nós acabamos de ler, né? Quando eles saem de casa, aprendem as coisas em casas,
eles adquirem uma educação muito superior à que se adquire confinado em uma sala de aula ali na sua infância, né? Estão ajudando nos serviços domésticos, convivendo com os pais, se tornando pessoas úteis, vão levar um benefício assim para o resto da vida. Outra coisa, o trabalho, ele deixa o sono melhor. Tem criança ansiosa, muita criança com insônia. E você que tem sua atividade física todos os dias, seja num trabalho físico mais braçal, seja até no exercício físico que você faz diariamente, você sabe que manter o corpo em movimento ajuda muito no sono. Você dorme muito melhor. Então, a criança também ela vai se beneficiar disso se ela tiver suas atividades, né? Suas atividades ali para ela poder dormir melhor também. Eu vou ler agora uma citação da página 126, que diz: As crianças necessitam de mais frequente mudança de atividade, intervalos de repouso que as pessoas adultas. Ou seja, se a criança está ajudando, ela precisa ter o horário mais bem dividido, com intervalos para ela descansar, se recuperar e tudo mais. O adulto já consegue trabalhar o dia inteiro ou longas horas, né? Mas mesmo quando ainda bem jovens, devem começar a aprender a trabalhar e se sentirão felizes com o pensamento de que estão sendo úteis. Seu sono será mais tranquilo após saudável atividade e se sentirão refeitas para o próximo dia de trabalho. Então, para dormir bem, um dos remédios naturais, o repouso, o trabalho ajuda a pessoa a dormir. E de repente até previne a pessoa ter que usar um remédio para dormir, alguma coisa nesse sentido, e adquirir um vício, algo nessa linha, né? E muitas vezes a qualidade da mão de obra dos filhos ou das crianças é inferior. E lógico, você não vai exigir o nível de precisão manual ou de força física do que de um adulto experiente. Mas nunca deixe passar a ideia para as crianças de que elas estão atrapalhando o trabalho. E ela vai lá disposta. E a criança ela tem iniciativa, ela quer participar. E a criança vai lá, participa, ajuda, faz uma função ali, e o pai olha para ela, ai, não, 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 sai para lá, deixa que eu faço, que você está me atrapalhando. Se eu mesmo fizer, vai mais rápido. Aí o que que o pai está falando para a criança? Você é inútil, isso não serve para nada, isso não faz nada direito. Nunca dizer, meus filhos me atrapalham. É necessário elogiar os filhos. Ele está ajudando ali, ainda com menos do que um adulto ajudaria ou alguém experiente ajudaria, mas tem que valorizar. Olha, parabéns, você foi bem nisso. Você me ajudou. Olha, você tornou a minha carga, o meu trabalho mais fácil porque você estava aqui, né? Precisa ter esse reforço positivo também, né? E aqui já indo para a parte final. Aqui nós vemos um modelo, né? Um modelo que foi seguido por Jesus Cristo. A infância de Jesus Cristo não foi uma infância ociosa. Jesus Cristo trabalhou, ajudou os seus pais quando era uma criança. Aqui em Lucas 2, verso 40, diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas, ainda no mesmo capítulo, capítulo 2, verso 52, diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. E como é que ele crescia em estatura, sabedoria e graça? Ele se fortalecia em espírito. Como isso acontecia? Na página 127, Ellen White fala claramente: os primeiros anos do Salvador foram de desenvolvimento prático. Ele era um colaborador de sua mãe no lar e estava tão certamente cumprindo sua missão ao desempenhar as tarefas domésticas e trabalhar na bancada de carpinteiro, como quando empenhado em seu ministério público. Olha só, isso foi forte. Jesus Cristo, ele ajudava a sua mãe e ajudava o seu pai, que era um carpinteiro, e ele levava tão a sério essa ajuda que ele dava, ou essas tarefas que eram que eram a ele delegadas, confiadas, que olha, Ellen White fala que ele levava tão a sério
Isso quanto ele levava a sério o seu ministério público, quando ele ia pregar o Sermão do Monte, quando ele ia curar as pessoas, ele levava com a mesma seriedade. E ele aprendeu em casa a desenvolver essas características, né, como nosso Salvador. Ele seguiu esse processo também e foi muito abençoado pelo trabalho no lar. E essa bênção Deus quer estender aos seus filhos também, para que eles fortaleçam o seu caráter e aprendam a dar o seu melhor, sendo bons médicos, bons advogados, pastores, professores ou carpinteiros, bons construtores, ou o que quer que ele vá desempenhar. Se ele aprender em casa a arrumar uma cama bem arrumada, a lavar a louça, a dar o melhor, fazer uma comida, cozinhar algo, o que quer que seja, se ele aprender em casa e ele der o seu melhor e fizer bem feito, ele vai fazer bem feito também a sua faculdade, vai estudar, vai se desenvolver, vai fazer bem feito ali o seu trabalho, as obrigações que ele vai ter durante a sua vida. Então, essas colocações aqui que Ellen White trouxe muito sabiamente para nós, que elas tenham sido suficientes para te convencer, se é que você já não tinha essa visão, né, de que trabalho em casa não vai nada contra o direito da criança. A criança pode sim lavar uma louça, pode arrumar uma cama, limpar o chão, fazer serviços domésticos de acordo com a sua idade. Não vai ser exploração, não. Vai ser um benefício para ela. Ela será abençoada e ela vai aprender coisas que ela vai levar para a vida inteira e ela vai ser preparada para a vida. Você aceita o desafio? Você que tem filhos aí na idade menor ali, ou ainda filhos que moram em casa, envolvê-los nas atividades para que eles se sintam úteis no lar. Tenha certeza que a bênção de Deus vai estar sobre a sua casa e você e sua casa servirão ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Agradeço aí a cada um pela atenção nesses momentos. Amém, pastor. Por favor, pastor, faz oração. Vamos orar, então. Bom Deus e Pai, graças nós te damos por essa reunião e por esse grupo de pessoas que tem buscado valorizar a sua família, fazer um lar ou desenvolver um lar de acordo com a tua vontade. Coroe com êxito o esforço de cada um, o desejo de cada um de crescer em conhecimento nessa área. Peço uma bênção especial sobre os pais aqui deste grupo, que têm filhos morando ainda em casa. Que eles, ó Deus, tenham sabedoria que vem de ti para ensinar aos filhos a serem pessoas úteis para a sociedade. E que esses filhos, ó Deus, também recebam a tua bênção e o teu Santo Espírito, para que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça. Dê uma boa noite a cada um de nós, um bom descanso e também um bom restante de semana. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.